Quer receber o lucro de aluguéis investindo apenas R$ 90 e sem nenhuma burocracia? Os fundos imobiliários te permitem ser dono ou dona de diversos imóveis sem ter que se preocupar com a imobiliária, inquilino, manutenção do imóvel, taxas em cartório, imposto de renda, nada disso. Quer saber como? Acompanhe esse vídeo. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e também me seguir no Instagram. Vamos falar rapidamente da diferença entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa, você já sabe de antemão uma taxa ou um índice a qual o seu dinheiro vai render com o passar do tempo. Nós já vimos aqui no canal alguns exemplos de aplicações em renda fixa, como as contas remuneradas e os CDBs com liquidez diária. Já na renda variável, não existe previsibilidade de retorno, mas se muito bem escolhidos, os investimentos feitos tendem a render a longo prazo mais do que os rendimentos da renda fixa. Mas cuidado, o próprio nome diz, é renda variável. Então os preços dos ativos que você comprar, que você investir e também os rendimentos que vão ter ao longo do tempo vão ser variáveis. Daí a importância de se fazer boas escolhas. Alguns exemplos de investimentos em renda variável são os fundos imobiliários e também as ações. No vídeo de hoje, o foco vai ser para fundos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários, também chamados apenas de fundos imobiliários, são investimentos onde os investidores aplicam seu dinheiro no mercado imobiliário. Os ganhos dessas aplicações, como por exemplo os aluguéis recebidos ao se alugar os imóveis, são divididos proporcionalmente para esses investidores. Portanto, quanto maior o valor do seu investimento, maior o retorno dos lucros que você terá. Investimentos em fundos imobiliários são feitos pela Bolsa de Valores brasileira, a famosa B3. E existem diferentes tipos de fundos imobiliários. Dentre esses diferentes tipos, nós vamos começar a falar hoje sobre os fundos do tipo tijolo, que são aqueles destinados a aplicar os investimentos em imóveis físicos. Os fundos de tijolo também possuem uma subdivisão. Dentre elas, nós vamos tratar das lajes corporativas, que é quando o fundo investe o seu dinheiro na aquisição de prédios de escritórios ou de unidades comerciais. Um exemplo de fundo imobiliário que eu gosto muito é o BRCR11, que é o ticket do fundo, é como nós o encontramos para efetuar a compra. Esse fundo é destinado para compra e também construção de prédios de escritórios de altíssimo padrão. O principal objetivo é adquirir esses prédios para lucros com os aluguéis e também com uma possível valorização dos imóveis. Atualmente, esse fundo possui 14 prédios de escritórios e unidades comerciais distribuídos nas duas principais capitais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Como comentado, são prédios de altíssimo padrão, todos concentrados nas duas principais capitais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, e todos de altíssima qualidade. E aqui vai uma recomendação. A recomendação é, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O que eu estou fazendo aqui é mostrar opções. Estou falando do que eu acho sobre os fundos imobiliários e mostrando números de um fundo específico. Cabe a você decidir se irá investir ou não nesse tipo de aplicação financeira, que é um fundo imobiliário, e verificar se você tem estômago para aguentar as oscilações do mercado e se consegue ver o seu dinheiro diminuir muito de um dia para o outro, mas com esperança de que ele possa subir depois. Eu vou mostrar agora alguns gráficos para que você perceba como que esse mercado é volátil, como que ocorrem oscilações nos preços dos ativos. Para esse fundo que eu dei como exemplo, o BRCR11, observem o seguinte. No dia 4 de março de 2020, antes da bolsa ser extremamente atingida pela crise do coronavírus, esse fundo estava valendo aproximadamente R$ 110,69. Poucos dias depois, ele passou a valer R$ 80,15. Nos dias atuais, em 5 de fevereiro de 2021, ele já estava valendo R$ 89,58, ou seja, ainda não recuperou seu preço pré-pandemia. Perceberam? Então é importante estar ciente dessas oscilações e é por isso que o dinheiro que você investe em fundos imobiliários, em renda variável de maneira geral, não deve ser o dinheiro que você vai precisar a curto prazo. Mas como estudar para saber escolher, dentro da sua visão, do seu perfil de risco, o melhor tipo de aplicação em fundo imobiliário? Existem vários indicadores. Alguns deles
eu vou comentar aqui agora. Um dos indicadores é um histórico de bom pagamento de dividendos e também de regularidade nesse pagamento. Para esse fundo discutido hoje, nós temos aqui do lado um histórico de alguns meses de pagamento de dividendos e percebam que ele se mantém constante praticamente, cerca de 0,45% ao mês para cima, mesmo no período de crise. Uma forma de saber se o rendimento que está sendo pago pelo fundo é pelo menos razoável é calcular o dividend yield, que nada mais é do que a divisão entre o valor recebido no provento e o valor da cota. Quando nós fazemos essa divisão, encontramos o valor percentual, que significa o quanto de rendimento mensal nós estamos recebendo para cada cota que temos. Para essa, por exemplo, foi indicado um valor de 49 centavos e o valor da cota é de 89,58 naquele momento. Quando nós fazemos essa divisão, vai dar 0,005469, que arredondando vai dar aproximadamente 0,55% de rendimento. Só para se ter uma comparação, mesmo sendo investimentos diferentes, um é renda variável, outro é renda fixa, se esse mesmo valor fosse aplicado na poupança, o rendimento seria de aproximadamente 0,12% ao mês. Então nós temos mais de 4 vezes a mais do que o rendimento da poupança. Sem contar que ao longo do tempo, ainda é de se prever que os imóveis irão se valorizar, então o preço da cota vai subir, então nós temos dois tipos de ganho, o dos aluguéis, os proventos e também da valorização das cotas. Um outro indicador é o PVP, preço sobre valor patrimonial. É quando nós dividimos o preço da cota no instante em que estamos comprando, por exemplo, ou naquele valor que nós compramos, pelo valor real da cota, que é o valor relativo ao patrimônio do fundo. Para esse fundo, o valor atual da cota está em R$ 89,58 aproximadamente, mas o valor patrimonial, aquele que se juntarmos todos os prédios do fundo, contarmos todo o seu patrimônio e dividirmos pela quantidade de cotas, vai dar lá 107,79. Quando nós dividimos esses dois valores, dá 0,83. Ou seja, está abaixo de 1. Quando está abaixo de 1, quer dizer que o preço negociado no mercado está menor do que o valor que o fundo realmente vale. Então ele está descontado. Para esse caso, o desconto então é de aproximadamente 17%. Isso quer dizer que a cota no mercado está sendo negociada a cerca de 17% menos do que o que ela realmente vale em termos de patrimônio do fundo. E quando isso acontece, o PVP fica menor do que 1, pode ter dois significados. Ou indicar uma oportunidade, por algum motivo o fundo, mesmo tendo boas previsões, está abaixo do valor, então é uma boa oportunidade de entrada, por exemplo, vou comprar mais barato para no futuro poder vender mais caro ou aproveitar para os meus rendimentos representarem um percentual maior, ou então pode indicar expectativas negativas do fundo, daí a importância de se estudar. Não é porque está abaixo de 1 que eu já vou entrar, eu vou verificar se está abaixo de 1 por um motivo que pode ser positivo, a curto, médio ou longo prazo, ou se é por um motivo negativo, e aí não entra. Quando está maior do que 1, indica uma supervalorização das cotas do fundo, indicando possivelmente bons resultados. Então, quanto melhor for o resultado de um fundo, mais pessoas querem comprá-lo. Quando mais pessoas querem comprá-lo, o preço sobe. Mas se o preço subir demais, isso pode indicar uma proximidade de uma queda. Então, talvez não seja o momento certo para entrar. Quando o PVP é igual a 1, quer dizer que o valor que está sendo negociado à cota no mercado é igual ao valor patrimonial. Qual que é a minha estratégia para comprar fundos imobiliários? Pensando em PVP, eu vou verificar se o PVP está menor ou igual a 1,10. Eu só compro se ele estiver com o PVP no máximo 10% maior do que o valor patrimonial da cota. Se ele estiver abaixo de 1, eu vou analisar se esse abaixo de 1 é porque eu tenho uma expectativa positiva para o futuro ou se está abaixo de 1 porque o fundo não está bom, e aí eu não entro. Um outro indicador é a diversificação do fundo. Então, o próprio fundo tem que estar diversificado, ele tem que ter vários tipos de ativos. Então, ele tem que ser multi-inquilino, multi-ativo e multi-região. Então, ele tem que ter vários inquilinos, tem que ter vários ativos, no caso, por exemplo, do BRCR, vários prédios, e também, sempre que possível, ter esses prédios distribuídos em várias regiões, em vários estados ou em várias cidades. O BRCR tem 14 ativos, então é diversificado quanto a isso, é multi-ativo. Tem muitos inquilinos, mais de 70, então ele é multi-inquilino.
e é multirregião, 2 cidades. A título de ilustração, vou colocar agora um trecho onde eu faço a compra desse BRCR11 pelo aplicativo da Rico, que é por onde eu invisto, tanto em fundo imobiliário quanto em ações. Invisto em outras corretoras também, por exemplo, a Isinvest e a Clear, mas para fundos imobiliários e ações eu deixei especificamente a Rico para ter tudo concentrado em um mesmo local. Entramos no aplicativo da corretora, clicamos em avançar, vai aparecer para que seja digitada a senha de acesso, digitamos essa senha de 8 dígitos e logo depois clicamos novamente em avançar. Aparece essa tela, vamos em investir, aparecem as opções de investimento, clicamos em renda variável. Depois considerei que nenhum investimento foi feito, então temos que adicionar ativos, clicamos ali e vamos digitar o fundo que a gente quer comprar, no caso BRCR11. Já aparece a opção ali, nós selecionamos e aí ela vai ser adicionada à lista de ativos. Queremos comprá-la, então clicamos nela e temos a opção de comprar e vender. Aparecem algumas informações, vamos em comprar e aí tem ali a ordem padrão, que é onde eu gosto de fazer. Você pode selecionar um número maior ou menor de cotas, pelo menos uma. Eu gosto de tirar a melhor oferta, porque eu garanto a compra no preço que eu estipulei. E vou em avançar. Feito isso, digitamos assinatura eletrônica. Essa assinatura vai ser feita quando você criar a conta na corretora. Vamos em ir. E depois, ordem de compra gerada com sucesso. Foi gerada uma ordem de compra. Para saber se ela foi de fato efetuada, nós vamos na carteira novamente. Aparecem ali as opções de investimentos, clicamos na de renda variável. E depois vai aparecer logo na parte superior se ela foi executada ou não. No meu caso, totalmente executada. Então já sou dono de mais uma cota do fundo. O último indicador que eu vou comentar agora é a liquidez. Se eu precisar vender esse fundo ou algumas cotas do fundo, eu consigo vender com agilidade? Para isso eu preciso saber se vai ter gente disposta a comprar esse fundo de mim. Esse fundo BRCR negocia atualmente cerca de 2 milhões de reais por dia em cotas na Bolsa de Valores. Então, a gente tem uma garantia de que, se for necessário vender rapidamente essas cotas, nós podemos vender na mesma hora praticamente, a menos que você tenha mais do que 2 milhões em cotas e queira vender todas elas. Você vai ter um valor em cotas superior ao valor que é negociado em todo o Brasil por dia. Então você não vai conseguir. Mas para quem tem uma quantidade menor do que isso, que a maioria tem, é fácil de fazer a negociação na mesma hora pelo aplicativo da corretora. As vantagens de se ter um fundo imobiliário, bom, primeiro você consegue entrar nesse tipo de investimento em imóveis com pouquíssimos valores, por exemplo, BRCR, abaixo de R$90, e você também pode vender suas cotas não inteiramente. Se você tem uma casa e precisa vender, você tem que vender a casa inteira. A casa vale 200 mil, você precisa de 50, você é obrigado a vender a casa inteira para conseguir os 50 mil. Nos fundos imobiliários não, você vende apenas aquilo que você precisa. Como desvantagem, temos o risco de mercado, risco de inadimplência e o risco de vacância. Risco de mercado, pode ter algum problema sério no mercado e tudo desabar, como por exemplo agora na crise do coronavírus. Risco de inadimplência, um ou outro inquilino não pagar por algum motivo, mas por outro lado, como tem muitos inquilinos, quando um ou outro deixa de pagar, não faz tanto peso assim no todo. E o risco de vacância, que é quando muitos inquilinos saem e ficam com muitos imóveis vazios. Pessoal, finalizando, essa foi a minha apresentação sobre o início de fundos imobiliários, do tipo tijolo e lajes corporativas. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Tchau!